Salve, salve galera que me acompanha sempre aqui no Jandefute e que me acompanha também no Instagram, lá no @Jandefute. Um grande abraço para todo mundo. Tava aí um tempinho aí afastado um pouco de fazer vídeos, conteúdos com mais frequência. Minha garganta ainda tá naquela situação, ainda tô tentando me recuperar dessa gripe, virose, sei lá, enfim. Vim aqui para falar, não tem como não falar, desse chuchu beleza que é a 33ª rodada da Série B 2022. Por que eu falo chuchu beleza? Porque quem está acompanhando o campeonato viu que o Sport voltou a ter mais chances. Bom, a última rodada já tinha chances, né? Essa rodada aumentou ainda mais as chances porque iniciou a 33ª rodada e com bons resultados. Mas antes de falar de tudo isso, eu vim aqui pedir para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal 2x1. É importante você sempre dar essas conexões para mim, falar, bater aquele feedback, falar o que você acha dos meus conteúdos e, sem dúvida, a gente trocar essa ideia, vamos dizer assim, lucidamente sobre a rodada e sobre tudo que engloba o futebol. E claro, eu estou me aprofundando mais na Série B porque o Sport Clube Recife, que é o time que eu torço, está sempre aqui, rodada a rodada, disputando o campeonato, tentando sempre aí, buscando um acesso, né? Se o Sport tivesse, sei lá, meio de tabela para baixo, não teria tanto conteúdo do Sport, eu ia ter que falar sobre outros times, como eu já venho falando. Venho aqui falar do Vasco, do Náutico. O Náutico eu falo porque é o time daqui da capital, e também é o rival e coisa e tal, e está numa situação bem difícil. Então gera meio que tipo um debate. Mas vim aqui falar já sobre o Cruzeiro, Vasco, enfim, o Grêmio. Bom, vamos falar da rodada. A rodada começou ontem. No caso, hoje já está chegando. Hoje é a madrugada do dia do jogo. Sport e Brusque. Hoje tem Leão da Ilha do Retiro. Mas ontem à noite teve a abertura da rodada. E quem me acompanha lá no Instagram, eu soltei um Reels falando sobre a rodada, de como a rodada ia proceder, coisa e tal, minha previsão, meu panorama, de como que ia acontecer algumas coisas. E eu acho que eu meio que acertei algumas situações já. Por quê? Porque eu já venho analisando, quem me acompanha lá no Instagram, já venho analisando que o Guarani vem tendo recuperação no campeonato. O time era o vice-lanterna um dia desse. Vice-lanterna. O time está lá em cima com 41 pontos. Reagiu no campeonato. E antes dessa rodada, eu soltei um Reels falando que se o Guarani vence do Londrina, que não vem bem no campeonato nas últimas rodadas, tinha chance de se manter e não brigar mais pelo rebaixamento. E aconteceu, porque o Guarani venceu sua partida de 1-0 diante do Londrina e conseguiu, de certa forma, afastar um pouco o fantasma do rebaixamento para a Série C. O Guarani é um time de camisa, um time de tradição no futebol brasileiro, um time que sempre está em evidência quando se envolve em alguma competição. É um time que pouca gente lembra, mas no Campeonato Paulista quase eliminou o Corinthians. Quase o Guarani eliminou o Corinthians do Paulista. Mas enfim, foi nos pênaltis. Enfim, Guarani 1-0, números finais da partida. Acho que fizeram a partida até de certa forma melhor do que o Londrina. O Londrina aqui não consegue se manter, vamos dizer assim, numa pegada nessa reta final. Um time que curiosamente veio fazendo bons jogos até essa parte do campeonato, mas nos últimos jogos aí não conseguiu manter essa pegada, e isso o Sport, o Ituano, né? A Ponte Preta, sabe quem ressuscitou a Ponte Preta? Londrina ressuscitou dentro de casa, né? Todo era mais favorito, coisa e tal, e perdeu para a Ponte Preta. E a Ponte agora, ao meu ver, no outro jogo que eu vou falar aí, ao meu ver a Ponte Preta ficou com chances remotas de brigar por alguma coisa do acesso. Mas aí eu acho que o ponto-chave da vitória do Guarani foi sem dúvida a expulsão do Caprini. O cara que foi protagonista no jogo contra o Vasco lá em São Januário foi expulso no jogo de agora. Então, bom resultado para o Sport e bom resultado para o Guarani, que praticamente dá adeus a essa briga pela zona de rebaixamento. Nessa altura do campeonato, meu amigo, faltando 5 rodadas para o Guarani, ele ter 41 pontos, significa que ele está bastante encaminhado. De 5 jogos, ele vence 1, vai a 44. Eu acho difícil os times lá de baixo fazerem 44 pontos tão facilmente assim. Mas vamos ver.
O outro jogo que aqui começou na 33ª rodada foi o Sampaio junto com a Ponte Preta. Todo mundo sabia que o Sampaio ia ser o favorito do jogo por conta de que nos últimos jogos e até a campanha inteira do Sampaio Corrêa dentro de casa é muito forte. Todo mundo está vendo isso. Inclusive com goleadas. Goleou o Vasco, goleou o Sport, jogou em cima do Grêmio, conseguiu bater de frente e ganhou do Bahia. Ou seja, o Sampaio Corrêa ele vem fazendo um campeonato muito bom dentro de casa. E vinha jogar dentro de casa contra a Ponte Preta. Ponte Preta é um adversário bem duro. O técnico Hélio dos Anjos deu uma liga lá, conseguiu dar esse... Cara, a Ponte Preta estava brigando lá por baixo, de repente o Hélio começou a botar o fermento nessa equipe, essa equipe foi crescendo. Então, de certo, é uma grande surpresa a Ponte Preta conseguir essa reação. Mas esbarrou no jogo dentro de casa, diante do Cruzeiro, que foi goleado de virada, e agora tomaram mais outra porrada na cabeça e foi pro Sampaio Corrêa de virada. Beleza, o gol do Sampaio Corrêa, meu amigo, foi um gol daqueles espíritas, né? O cara bate errado, a bola sobe e morre dentro do gol, cara. São coisas que acontecem no futebol. E de certo, a Série B tá recheado de resultados assim, com gols improváveis. Gol sem querer, né? Mas já dizia o poeta, sem querer também é gol. E esse resultado, ao meu ver, também foi fator positivo para o Sport. Eu estava vendo um vídeo de Luiz, né, Luiz Heitor, e ele falou uma coisa bem feliz. Foi bom para o Sport e foi ruim para o Vasco, porque eu até conversei, fiz uma live com o Luiz, a gente fez live junto e a gente falou, quanto mais time pressionando em cima do Vasco, melhor vai ser o campeonato e mais embolado vai ser o campeonato. Então, de certa forma, é isso que está acontecendo. E o Sampaio Corrêa vai ter tarefas bem difíceis. E uma dessas tarefas é o Vasco. Então, não sei não. Não sei se o Sampaio Corrêa vai aguentar até a chegada daqui. E outra, né? Ituano também. Sampaio Corrêa pega Ituano lá, antes do Vasco. Então fica difícil a situação do Sampaio Corrêa, mas tá vivo na briga. Venceu dentro de casa a equipe da Ponte Preta. E sabe a quantos pontos ele está do Vasco? Ele está a 1 ponto do Vasco nesse exato momento. Porque o Vasco ainda vai jogar, ainda vai ter o seu jogo diante do Operário fora de casa. E é outra preocupação para a equipe vascaína. Os jogos fora de casa. E vai jogar contra o Operário, que deu trabalho para o Bahia. Será que o Vasco vai conseguir quebrar essas 8 derrotas seguidas fora de casa? O Vasco que vem perdendo fora de casa para times como o Brusque. O Brusque venceu dentro de casa o Vasco. Então isso é um alerta para o Sport. O Sport vai jogar diante do Brusque hoje com uma faca e o queijo na mão para se revitalizar mais ainda no campeonato. É um campeonato que está dando muitas chances. Cara, tem muito time que fala assim, eu não tô afim de subir não, Sport, vai tu. E o Sport tá, não, depois eu vou, pô. Mais uma vez, dão chance pro Sport. Se o Sport ganha do Brusque e quebra essa hegemonia aí de jogos fora de casa, sem vencer, o Sport vai a 49 pontos. Iguala o número de pontos do Vasco. E perde só em uma vitória. Ou seja, as próximas rodadas vão ser cruciais para que o Sport entre de forma contundente no G4 e não saia. Essa é a única salvação para o Sport. É vencer do Brusque. Se não vencer, meu amigo. E vai ter a arbitragem do Rafael Claus. Rafael Claus, apita o que tu sabe e que a gente consiga ver um jogo limpo, pelo menos. E que o Sport seja competente. Porque não vale só o árbitro não errar, não vale só as outras equipes tropeçar. O Sport também tem que ganhar o seu jogo. Isso é o mais importante. Bom, ainda tem Bahia jogando contra o Novo Horizontino. Bahia que também vem de jogos sem vencer. E agora demitiu o técnico Anderson Moreira e chegou o Barroca. Não tenho muitos bons olhos com o técnico Barroca, não. Mas vamos ver. Eu só tenho um parecer aqui nessa Série B com Bahia e com Vasco. Quanto mais eles trocam de técnicos, mais eles estão se afunilando para baixo. Mais eles estão ficando na areia movediça. Então, vamos ver se o Barroca vai mudar esse destino aí. Mas
é bem difícil o jogo do Bahia, porque joga contra a equipe do Novo Horizontino dentro de casa, dentro da casa deles lá. Então é bem chato o jogo lá. Eu me lembro que o Sport, quando jogou lá, a equipe joga fechadinha, pá, não dá tanto espaço. Vamos ver se o Bahia vai se comportar, até porque o Bahia vem de outra derrota fora de casa para o Chapecoense, do técnico Gilmar Dalpozo. Essas são as minhas análises dessa rodada. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Gostei dos resultados iniciais. Vamos ver o que, é que vai acontecer a partir do jogo do Sport dentro do Brusque. 7 da noite, Sport, pelo amor de Deus, vence tua partida. Um abraço para todo mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho e compartilhe para os seus grupos de futebol, porque eu vou ficar muito agradecido. Obrigado por tudo.